Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos começar o capítulo de Jeremias 28. Como eu já falei para vocês, eu sempre digo para vocês, antes de me ouvirem, para vocês lerem o capítulo, né? Para vocês não ficarem presos somente à minha explicação ou ao meu estudo, mas que vocês leiam antes, para vocês já saberem do que vai tratar esse capítulo, e se vocês já leram, vocês já sabem. Que aconteceu que naquele mesmo ano, ou seja, no ano em que mandaram matar Jeremias, ou tentaram matar Jeremias, como a gente viu no capítulo passado, mas ele foi impedido porque alguns profetas, algumas pessoas se levantaram em sua defesa e o protegeram e o guardaram, porque o Senhor é que estava guardando. Mas diz que no 5º mês daquele mesmo ano, ou seja, desse ano que tentaram matá-lo, Ananias, o filho de Azur, profeta natural de Gibeon, disse-me, no templo do Senhor, disse a Jeremias, na presença de todos os outros sacerdotes, que assim dizia o rei, que assim dizia o Senhor. E ele usou essas palavras: eu quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Em 2 anos, eu trarei de volta a este lugar todos os utensílios do templo do Senhor, que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Também trarei de volta para este mesmo lugar Joaquim, o filho de Jeoaquim, o rei de Judá, e todos os exilados de Judá, que foram para a Babilônia. Essa foi a profecia que Ananias trouxe. Então o profeta Jeremias respondeu a ele, diante dos sacerdotes, diante de todo mundo que estava lá: amém. Que assim faça o Senhor, então, que o Senhor cumpra essas palavras que você profetizou, trazendo os utensílios do templo e os exilados da Babilônia para este lugar. Que assim seja. Amém. Entretanto, escute o que eu vou dizer a você e a esse povo. Os profetas que nos antecederam, que precederam a mim e a você, desde os tempos antigos, profetizaram guerra, desgraça e peste contra as muitas nações e contra muitos reinos. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor, se aquilo que ele profetizou se realizar. Então ele diz, não tem problema nenhum que você está profetizando aí, bênção, prosperidade, que o jugo seria quebrado, que eles retornariam, que os utensílios da casa do Senhor retornariam e etc. Se isso acontecer, amém. Veio da parte do Senhor. Mas o profeta que é reconhecido como sendo do Senhor, diz Jeremias, é aquele que profetiza o que o povo quer ouvir. Se vier da parte do Senhor, não tem problema. Mas se não vier... Então o profeta Ananias tirou o jugo do pescoço de Jeremias e o quebrou, porque o Jeremias estava com um jugo aqui, tinha sido colocado para prendê-lo. E diante de todo o povo disse, assim diz o Senhor, é dessa maneira que eu vou quebrar o jugo de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E eu o tirarei do pescoço de todas as nações no prazo de 2 anos. Depois que o profeta Ananias quebrou o jugo do pescoço do Jeremias, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. E olha o que o Senhor falou. Vai lá dizer para o Ananias que assim diz o Senhor. Você quebrou um jugo de madeira, mas em seu lugar você fará um jugo de ferro, que não pode ser quebrado. Assim diz o Senhor, porei um jugo sobre o pescoço de todas essas nações, para trazê-las sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas se sujeitarão a ele, até mesmo os animais selvagens estarão sujeitos a ele. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Porém um jugo sobre o pescoço de todas as nações. Disse, pois, o profeta Jeremias a Ananias, escuta, Ananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu essa nação a confiar em suas mentiras. Por isso, assim diz o Senhor, vou tirá-lo da face da terra. Esse ano você morrerá, porque você pregou rebelião contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano.
Vocês percebem como é temeroso um profeta que traz uma profecia que não se cumpre? Você percebe que o Senhor, quando você está profetizando em nome do Senhor, Ele não permite, de alguma maneira, você sofrerá um castigo, sofrerá o dano. Porque não adianta você profetizar o que o povo quer ouvir. Você tem que profetizar o que o povo precisa ouvir. E o Senhor já tinha determinado, através de Jeremias, e já tinha dado essa profecia a ele, de que o jugo seria longo, de que aquele cativeiro seria de 70 anos. Ele já tinha falado. Mas esse aqui, o Ananias, ele quis dar uma aliviada para o povo. Não vai ser bem assim. Em 2 anos vai estar tudo bem. E Jeremias ainda falou para ele, você que sabe, você vai falar isso em nome do Senhor que está falando? Mas se não acontecer, você sabe que o Senhor não vai deixar isso daí sem punição. Muito cuidado com o que você ouve, muito cuidado com as profecias. Todas as profecias que você precisa para a sua vida já estão escritas nessa palavra, já estão determinadas. Nós sabemos que o mundo vai passar por muitas guerras ainda. Nós sabemos que antes da volta do Senhor Jesus, as coisas ainda vão piorar. E quem disser para você o contrário, está profetizando não o nome do Senhor, mas profetizando em nome do Anticristo. Porque ele vai trazer um tempo de paz para a humanidade, de 3 anos e meio, de muita paz. Paz entre todas as nações. E isso para que se cumpram as profecias que dizem que 3 anos e meio ele vai profetizar a paz até mesmo no Oriente Médio. Mas depois de 3 anos e meio, ele quebra o pacto e se volta. E todas as nações se voltam contra o povo de Deus, contra Israel. Então, o que nós vemos aqui nesse capítulo é um prenúncio daquilo que você precisa cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você fala, cuidado com a maneira como você se porta, cuidado com os lugares que você visita, cuidado com onde você coloca os seus pés. Se você verdadeiramente quer servir ao Senhor, você tem que ter uma vida de santidade, uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida que não possa ser questionada por ninguém, nem mesmo pelo Senhor. Procure sempre estar na presença dele, vigilante, vigie-se a você mesmo. Hoje a minha pastora pregou sobre isso. Nós temos que vigiar a nós mesmos. Eu, Roselena, preciso ser vigiada para que eu não fuja dos caminhos do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos traga a paz. E essa paz que eu digo não depende de circunstâncias, não depende de nada que está acontecendo ao seu redor. Essa paz, de quem a conhece sabe, ela depende única e exclusivamente de como está o seu relacionamento com o Senhor. Se você está tendo um bom relacionamento com o Senhor, certamente você está em paz, independente do que acontece ao seu redor. Se você não está bem com o Senhor, você não estará bem com ninguém. Amém? Um abraço em Cristo Jesus.